Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Bia, é uma pessoa muito especial. Ela é hoje a minha convidada para mulheres que inspiram outras mulheres. Tenho certeza que vocês vão amar a experiência de vida da Bia, porque ela tem muita coisa bacana para contar pra gente. Vou falar como eu conheci a Bia. A gente foi fazer curso com a Anitta Rezende juntas. E a primeira coisa que me chamou a atenção na Bia foram os lindos cabelos grisalhos dela. Porque eu já sigo alguns perfis de mulheres que assumiram os grisalhos e eu acho o máximo. Não tenho ainda a quantidade suficiente para fazer isso, mas não descartem hipótese alguma que um dia eu vá assumir também. Que eu acho muito bacana isso. E aí a Bia começou a contar a história dela porque chama a atenção. Como foi que você assumiu? Se isso teve algum tipo de dificuldade para você, se foi tranquilo. Com vocês, Bia. Obrigada, Ana. Obrigada Parabéns pelo seu projeto. É que muito bom. muito legal, muito bacana. A questão do cabelo grisalho não foi uma decisão do dia para a noite. Não é uma coisa que você decide e no dia seguinte você tá com o cabelo grisalho. Eu fiquei pensando um tempo, principalmente por quê? Porque dá muito trabalho essa coisa de pintar o cabelo. Você tá pintando o cabelo, você tem que manter ele bem pintado. Então tá viajando, passa um tempo viajando, tem que pensar durante a viagem o cabelo vai estar branco. Às vezes o cabelo, você pinta o cabelo e não fica exatamente da cor que você quis. Nem me fala. Né? Fica pior, fica mais claro, fica mais escuro. Tem uma festa, aí você pensava, será que eu vou estar com o meu cabelo, com a raiz branca na época? Então eu comecei a me sentir escrava disso. E eu não gosto de nada que me aprisione. Uma das coisas fundamentais da minha vida é a liberdade. Eu acho que a gente tem que ter liberdade para ser quem a gente é, de fazer as nossas escolhas e, claro, assumir as responsabilidades delas. Então eu fiquei pensando, talvez fosse bom assumir o cabelo branco. Então comecei a pesquisar sobre o assunto e ver as possibilidades. E quando eu defini, eu falei, eu vou fazer, mas também não vai ser uma obrigação. Se eu gosto da liberdade, se eu não me sentir bem, eu volto. Eu pinto o cabelo de novo. Eu não assinei um contrato com ninguém, não tinha obrigação de ser imutável. A vida é cheia de mudanças. E eu fiz um processo, tem várias formas de fazer acontecer. Eu primeiro pensei em cortar o cabelo todo curtinho, tipo passar uma máquina. Só que pra mim, isso é de acordo com a personalidade. Eu acho lindo em certas pessoas, mas eu acho que eu ficaria muito masculina. E essa ideia de ficar masculina não me seduzia. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa que eu me sinta feminina e assuma isso. Então eu descolori, eu peguei uma faixa aqui no cabelo e descolori essa faixa aqui no salão. Não fica branco, fica meio amarelado, mas já dava um impacto visual de ficar claro aqui e os brancos que cresciam se misturavam a essa mecha. E eu fiz isso há 1 ano e 3 meses, nunca me arrependi, pelo contrário, tenho muito orgulho. E as pessoas sempre me perguntam isso na rua, me param para me perguntar. E falam assim, mas você foi muito criticada? E eu te falo assim, de verdade, eu nunca tive uma crítica negativa. E hoje eu me sinto do jeito que eu gosto, eu me sinto livre. Porque eu não preciso preocupar e pintar cabelo. Então é uma libertação, primeiro da obrigação. Segundo, da química, que querendo ou não, existe, você coloca isso no seu corpo. Né? Terceiro, do tempo que se gasta para isso, porque todo mundo sabe que você ir ao salão pintar o cabelo não é uma coisa que você faz em meia hora. Até financeiramente, daquele valor que eu não preciso mais gastar. Mas acima de tudo, para mim, é a liberdade. E eu me sinto hoje muito melhor, mais feliz, mais bonita com meus cabelos grisalhos. Ah, isso aí é lindo. Eu falei, foi o que me chamou a atenção. Eu lembro de você chegando lá. Gente, que tudo! Olha que máximo! E um grisalho maravilhoso, né? Diga-se de passagem também. O grisalho, quando a gente não tem o cabelo grisalho, comigo era assim, eu acho que acontece porque com tem todo mundo. um brilho, tem uma luminosidade diferente, você fica sem, o cabelo é diferente, você fica sem saber como vai acontecer. A gente tem aquela ideia que vai ficar tudo branco de uma vez. Não é. Eu tenho 2 mechonas brancas, eu tenho uma mecha branca aqui, uma mechona branca aqui. As pessoas falam, você descoloriu aqui? Não, porque o descolorido que eu fiz já cortou, já acabou. Então tem partes que são mais brancas. E dá pra ver que não é a cor do tempo. E dá pra ver que não é a cor do descolorido, é a cor do cabelo mesmo. É um prata maravilhoso, né? Sobre o cuidado específico, tem aquele shampoo roxo, né? Acho que a maioria das pessoas conhece. Aquele shampoo é super importante. Eu uso 2 vezes por semana. Eu marco os dias, terça e sexta eu uso, porque o cabelo começa a ficar amarelado. E ele começa a ficar opaco, sem brilho. Então você usa aquele shampoo, que é uma coisa simples. Tem alguma da sua preferência pra gente dar a dica?
Eu amo um da Schwarzkopf. Ele é branco com a tampinha cor-de-rosa. Eu já usei alguns que ressecaram muito o cabelo, porque ele é um shampoo que resseca. Geralmente. Hoje até uma pessoa me perguntou do shampoo e eu falei, o Schwarzkopf para cabelos, o roxo da Schwarzkopf. Ele tem um cheiro baunilhado, delicioso, e ele é ótimo. E não é uma coisa que demora. Você entra no banho, a primeira coisa, eu lavo o cabelo com ele. Faço bastante espuma, esfrego e deixo. E tomo banho. Acabo de tomar banho e enxago o cabelo. Não tem drama, não tem dificuldade. Durante o banho. Durante o banho é rapidíssimo. Não tem aquele negócio de ter que ficar com o cabelo, fazer uma máscara dentro de casa, ficar esperando um tempão. E olha que eu gosto, hein? Aí põe, espere 10 minutos e vai, e tire. Não, eu não tenho essa paciência que você tem, não. É só durante o banho, é bem rapidinho, bem fácil. Tá lindo! E agora outra coisa pra gente se inspirar na Bia. Além dessa autoestima elevadíssima, dessa autoaceitação, essa pessoa nada religiosamente e leva a sério essa atividade física, porque ela é uma adepta também, né, de mente sã e corpo são. Então ela vai contar pra gente também se sempre foi assim, como que a atividade física, a natação em especial, apareceu na sua vida. Conta isso pra gente, Bia. Vou contar, é uma parte assim bem interessante, porque eu era da inércia. Aí, ó. Eu era da inércia, então tem solução. Na minha vida, na verdade, eu fui professora na universidade, pesquisadora por 20 anos. Eu sou filha de 2 professores universitários, a minha mãe na letras, meu pai na medicina. Então, na minha infância, toda a coisa mais importante era o estudo. Então, sempre foi a coisa mais importante da minha casa, foi uma tradição. Cada um seguiu o seu caminho, 5 filhos, todos estudaram, fazia parte. E o esporte não fazia parte. Eu achava muito bonito nos outros, mas aquilo não fazia parte da minha vida, eu tinha preguiça. E eu achava lindo nadar. Achava lindo, mas não fazia nada por isso. E eu sofri um acidente de carro, foi um acidente grave. Eu quebrei uma vértebra da coluna, quebrei a torácica 12 aqui bem no alto e fiquei 1 ano e meio parada, fiquei usando um colete. Na época eu dava aula na universidade, eu tive que ficar de licença. E eu comecei a me recuperar. Uma das coisas da recuperação era uma fisioterapia dentro da água. Então eu ficava numa piscina, andando com um colete no corpo todo, de mão dada com uma fisioterapeuta. E via pessoas fazendo hidroginástica e nadando. E falava com ela, eu gostaria tanto de nadar. Ela falou, um dia, quando você terminar a sua fisioterapia e tirar esse colete, você pode nadar. Quando seu médico te liberar, você nada. E eu fiquei com aquilo na cabeça, uma coisa que eu sempre quis, falei, quem sabe agora até me ajuda na minha recuperação. E 15 dias antes do médico me liberar, eu inventei pra ela que o médico tinha me liberado. Falei, ele me liberou. Ela falou, tem certeza? Eu falei, tem. Eu já me sentia bem. Então ela começou a me ensinar a nadar. Então, na verdade, eu aprendi a nadar já adulta, na faixa dos 40 anos. E me apaixonei totalmente pela natação. Aí comecei a nadar, e tinha momentos que eu nadava e parava, mas hoje, há 6 anos da minha vida, eu nado todos os dias, num horário que é bom pra mim. Eu acho que isso é importante, as pessoas pensarem, por exemplo, de manhã cedo, fazer uma coisa 6, 7 horas da manhã. Pra mim não funciona. A minha vida inteira eu acordei cedo pra dar aula. Hoje, esse horário, falar que eu tenho que estar 7 horas na piscina, eu não vou. Então eu vou no meu horário que se adequa à minha vida, mas vou religiosamente. E o dia que eu não vou, no domingo eu não vou, um dia que eu viajo, eu me sinto diferente. Quando eu viajo, eu tento ao máximo, eu sempre levo um óculos e uma touca, porque onde eu tiver, que tiver uma piscina, eu aproveito a oportunidade. E é uma diferença total na vida da gente, né? Eu acho que dá uma alegria interna que se reflete pro lado de fora. E sem falar na parte saudável também, né? Fundamental. Isso, né? de você começar, porque muita gente, eu acredito, já não comecei, então já tô com 40, não vou. Gente, começou com 40. Sempre é tempo, né? Agora, tem coisa que a gente gosta mais e gosta menos. Eu acho que a gente tem que achar um exercício que você goste, que te dá prazer, seja ele qual for. A natação é um exercício excelente, mas, por exemplo, ele não atua em tudo. Então, você sente, com a idade, você sente diferença. A sua pele não é a mesma coisa, não é a mesma tonicidade. Pra mim, eu não troco a minha idade por nenhuma outra. Mas eu, por exemplo, como eu estava te falando, eu comecei a fazer musculação. Eu não gosto. Eu não gosto mesmo.
Aí tem um amigo que fala, mas você não gosta, como que você vai? Eu não vou achando super legal como eu vou nadar. Eu vou por disciplina, porque eu sei que é importante, porque eu quero ter uma velhice em paz, né? Então, se você não cuida agora, cada vez vai ficar pior. Então, a natação é uma coisa religiosa pra mim, né? Eu tenho esse sentido que eu amo totalmente. A musculação eu vou porque eu acho importante. Não sei se conseguirei ir para sempre. Eu vou te falar, nadar, eu vou nadar pra sempre. Mas eu tô tentando, eu tô dando o melhor de mim. Eu acho que é sempre tempo de começar. E isso de, não fiz até agora, então não vou fazer... Isso preguiça, não cabe, né? Isso é preguiça. E a gente tem que ter disciplina, porque na verdade, se você parar pra pensar, a vida não é fazer o que a gente gosta. Você faz em vários momentos o que você gosta, em outros você não gosta, mas você tem que fazer. Então tem que fazer exercício. Eu acho que fazer exercício e se alimentar bem são fundamentais para envelhecer bem. Concordo. Acho que esse é o caminho. Tem mais uma coisa que a Bia inspira a gente. A mudança de profissão, que ela deu aula durante 20 anos. Ela era professora e pesquisadora e hoje ela não trabalha com isso. Começou a fazer outras coisas e eu queria que ela falasse sobre isso. Porque uma outra coisa que eu sinto também, muita gente fica infeliz no que faz por medo do desconhecido, será que vai dar certo? E esse medo paralisa a ponto da pessoa ficar infeliz no que ela está fazendo e perder o tempo de ser feliz em outra coisa. Então eu queria que a Bia contasse pra gente como que foi isso, se ela aposentou, se não aposentou, como é que foi, qual o caminho que ela se redescobriu. O que você tem a dizer para as mulheres que estão nos assistindo que podem estar agora nesse conflito? Eu acho que o mais importante é pensar que todo dia é especial, porque afinal de contas a única coisa que a gente tem é esse dia, é o de hoje. E é exatamente o que você falou, quando você fica infeliz é hora de mudar. Eu, na verdade, eu nunca fui uma pessoa de ter medo de mudanças. Eu enfrentei várias mudanças na minha vida. Eu já morei em várias cidades, eu já morei em outros países. Mudar pra mim é uma coisa interessante. Eu gosto do novo, eu gosto do desconhecido. Quando você fala do medo desconhecido, eu acho que ele é uma prova da nossa normalidade. Se a gente não tiver medo de nenhum desconhecido, talvez a gente se coloque em situações até arriscadas na nossa vida. Então esse medo é natural. Mas quando você enfrenta, ele vai passando. Na minha mudança de profissão, eu já dava aula há 20 anos, trabalhava na universidade, a minha formação é em comunicação. Então eu estava acostumada a isso e era muito feliz, tinha uma carreira muito feliz, de sucesso, uma carreira muito interessante. Só que chegou um momento em que isso começou a me entristecer, porque eu parei de acreditar no que eu estava fazendo. Aí não tem jeito. Eu parei de acreditar por um problema da situação da educação no Brasil. E eu acredito, continuo acreditando até hoje, mesmo não estando mais nessa área, que a única saída de um país passa pela educação. E como eu não acredito mais na educação aqui, eu falei, como eu posso fazer uma coisa que eu não acredito mais? E começou a me dar tristeza aí pro trabalho. Então eu pensei, eu tenho que mudar essa situação. Então eu amadureci essa ideia. Não foi um processo também que aconteceu do dia para o outro, ele durou cerca de 3 anos. Não tinha dado tempo ainda de eu me aposentar oficialmente, então me preparei para isso. Eu realmente abandonei a educação, não tenho vontade de voltar. Eu adoro dar aula e adoro estudar, mas voltar a atuar numa sala de aula de uma maneira fixa eu não tenho vontade. Então eu não saí porque alguma coisa não deu certo, eu saí porque eu parei de acreditar no que eu fazia. Eu acho que a gente não pode viver assim. Estímulo, né? Exatamente, você fica Você desestimulada. não tinha aquilo de, vou lá pra quê? Exatamente, vou lá pra quê? Então você fala assim, não vai ser bom pra mim, não vai ser bom pra ninguém. Então eu resolvi me preparar para um dia largar e comecei a estudar várias outras coisas que eu gosto. Então eu fiz um curso de fotografia durante 1 ano, eu gosto de cozinhar. Eu já fui num restaurante na Alemanha, onde eu vivi um tempo. Eu já fui cozinheira no restaurante natural. Que tudo, Bia! Eu gosto de cozinha natureba, sabe? Então eu não cozinho carne. Então eu era responsável por massas, por saladas, toda a parte vegetariana. E adoro fazer bolos. Então eu fui estudar confeitaria. Então eu estudei fotografia, eu estudei confeitaria. Então eu fui estudando várias coisas. O que eu fui estudar, que eu promovi uma mudança de fato, é o que eu atuo hoje como consultora de estilo e imagem, porque eu sei que foi aí que os nossos caminhos se cruzaram. Eu numa aula de automaquiagem, a pessoa que não usa maquiagem,
aprendendo com a Ana, que está sempre com a maquiagem linda, maravilhosa, como nesse momento, né? Eu aprendi lá muitas coisas. Eu sempre gostei dessa área de imagem, porque na verdade, como eu estudei comunicação, tudo na minha vida acaba ligado a isso. Porque a comunicação, ela é na fala, na escrita e na imagem. Comunicar é tornar comum o que você pensa. E você também faz isso na sua imagem, né? A não verbal, então, A né? não verbal. Então tem gente que fala, isso não é importante, não é futilidade. Isso não é futilidade, Não. porque ninguém anda nu. Nós vivemos numa sociedade. Então é importante que não tenha uma desconexão entre o que você é de verdade dentro e o que você aparenta por fora. Que você mostre quem você é sem você precisar falar. Em algum momento você vai ter a oportunidade de falar, mas antes a forma que você se apresenta é importante. E eu fui estudar isso também porque eu sempre atuei de maneira informal nessa consultoria de estilo e imagem. Fazendo para família, para amigos, ajudando a montar looks no guarda-roupa, fazer compras, a ver o que ficava legal. Legal. Então eu precisava de uma base conceitual. Ainda mais você Eu que tinha gosta que de estudar. estudar, ela que gosta É. de estudar, né? Para mim ficar assim só no Não, eu acho, também isso, acho. eu queria o fundamento, eu queria o argumento. Eu sou assim também. Então fiz esse caminho e fiz essa troca, vamos dizer assim, oficialmente, quando eu já tinha assumido há muito tempo que eu não era mais professora universitária nem pesquisadora, e passei, vamos dizer assim, eu formalizei e oficializei o que eu já fazia há muitos anos e reuni os meus saberes, que é o aprendizado da comunicação, o aprendizado da fotografia, de lidar com as pessoas, que tudo mistura, na verdade, Já ia a sua falar, carga pessoal. E uma ideia que tinha antes, e que eu acho importante pensar, é que antigamente, nas gerações, por exemplo, dos nossos pais, o que era valorizado? Uma pessoa que ficasse 30, 40 anos na mesma empresa, no mesmo trabalho. Hoje, o perfil é totalmente diferente. Porque o que a gente percebe? Que quando você fica 30, 40 anos no mesmo cargo, no mesmo trabalho, pode ter um significado que é que você não se adapta a mudanças. E o mundo hoje é muito mais rápido, né? A informação chega com muito mais velocidade. Então a vida não é linear. E eu acho que cada vez mais a gente vê o quanto as pessoas mudam ao longo dos anos. As preferências, a gente descobre novas coisas, surgem novas atividades, igual a blogueira. Isso não existia 15 anos atrás, 10 Talvez anos você nem atrás. pensasse nisso. Nunca pensei. E gosto disso, porque tem a ver, tem formação em jornalismo e comunicação também. Tem a ver com isso de querer entrevistar, de conhecer, de buscar, de pesquisar e ver o que está acontecendo ao meu redor, como que eu posso levar isso para uma outra pessoa, o quanto eu vou ajudar essa outra pessoa com o meu olhar, né? Claro. Nós mulheres, a gente tem muito o que aprender uma com a outra. Ser feliz, né? Isso que é o fundamental. Ai, obrigada, Bia. Eu amei nossa conversa, ainda fiquei sabendo de mais coisas que eu não sabia. Te admirei ainda mais por essas coisas. Gente, é muito legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agradeço muito a presença da Bia, dela ter aceitado o meu convite para poder passar mais experiência. E vou deixar também o Instagram dela aqui, porque é dessas mulheres que inspiram outras mulheres. Obrigada, Ana, Bia. muito obrigada e mais uma vez parabéns pelo projeto. É Obrigada, isso que a gente que precisa mesmo. Inspirar, trocar ideias, aprender sempre. Isso que faz a vida permanecer em nós pulsante, do jeito que ela tá. Isso, e Tomara que continue assim. tomara. E o que eu quero trazer só mais uma coisa. A gente não é nenhuma coisa de diferente. Nós somos mulheres normais, da vida real, que a gente brinca, que tem as dificuldades, os dramas, os medos, mas que a gente não desiste. E é isso que eu queria passar. Vamos em frente. Ai, que Muito bom. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.